Senhor para todos. Que Deus possa estar te abençoando onde quer que você esteja. Que bom ter você aqui mais uma vez. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Agradecer a você que está ouvindo essas mensagens no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe, comente, curta. Fique à vontade. Eu quero compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus que se encontra no segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo de número 2. Eu quero ler 6 versículos para a nossa meditação. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 2, versículo 1 diz assim: Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ele passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Meus queridos amigos e ouvintes da palavra do Senhor, eu quero falar um pouco a respeito de que quando Deus tem um plano na vida de alguém, Satanás não pode anular a promessa. Observe que no capítulo 1 e o versículo 15 do livro de Êxodo, diz que o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. E ele disse o seguinte para as parteiras: quando vocês forem fazer o parto das mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menina, deixe nascer. Mas se for menino, matem. E as parteiras temeram a Deus, porque dizem a história que quando a criança vinha nascendo, um guarda ficava ali na porta observando. Aí a parteira tinha por obrigação apertar na jugular da criança ou torcer o pescoço até aquela criança morrer sufocada. Então observe que barbárie que não era naquela época. Matar uma criança do sexo masculino porque o rei não queria que aumentassem o número do povo de Deus na terra, dos israelitas, do povo hebreu, dos judeus. Satanás ele sempre teve em mente parar o povo de Deus, exterminar, banir da face da terra o povo de Deus. Porém, Deus, ele sempre chega primeiro. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele nunca perdeu para Satanás nem para suas ideias. Observe que quando Deus tem um plano, Satanás ele não pode anular a promessa na vida daquela pessoa de forma alguma.
A primeira ordem era para sufocar e matar a criança. Mas aí Deus preservou a vida de uma criança por nome de Moisés. Onde lemos aqui no capítulo 2 do livro de Êxodo, até o versículo de número 6. Veja que Deus preservou aquela criança dentro de um cesto de junco com betume, porque para a água não entrar naquela, vamos dizer assim, naquela embarcação. Assim como Deus betumou a arca, Deus usou aqui a mãe dessa criança, Joquebede, para proteger o seu filho. E quando o rei chegou para perguntar assim, por que estava nascendo crianças do sexo masculino, se a ordem era para matar? Porque a ordem era para matar enquanto estava nascendo, não. Depois que nascesse, não podia mais matar. Era só quando estivesse fazendo o parto. Aí as parteiras falaram assim, olha, as hebreias são espertas, quando nós chegamos lá, a criança já nasceu. Só que a Bíblia diz que foi Deus que usou daquelas parteiras para que elas não matassem Moisés. Porque Deus tinha um plano na vida de Moisés, assim como tem um plano na minha e na sua vida. Talvez você que esteja me ouvindo, não sei de que lugar desse vasto país, ou por que não dizer mundo, quem sabe você foi rejeitado quando estava no ventre da sua mãe. Quem sabe o seu pai mandou que sua mãe lhe matasse no ventre, lhe tirasse antes do tempo para que você tivesse uma morte prematura. E Deus foi lá e disse, não, ele ou ela vai nascer, porque eu tenho um plano na vida dela e vou usá-la na terra para exaltar o meu nome. Aleluias. Quem sabe sua mãe tomou remédio, quem sabe sua mãe quis fazer um aborto, furando a barriga com agulha de fazer crochê, como o pastor Marco Feliciano disse que a mãe dele fez isso na época, furou a cabeça dele com agulhas. Mas aí está o pastor Marco Feliciano, homem de Deus, e hoje deputado, lutando por nossa nação. Então observe que quando Deus tem um plano, Satanás não pode anular o plano de Deus na vida daquela pessoa. E hoje você nasceu, você está aí, você é bem sucedido, você tem um emprego, você tem saúde. Então procure fazer algo agradável para aquele que está te dando a vida, que está te dando o fôlego de vida. Então Deus não permitiu que as parteiras matassem Moisés, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés, e repito, assim como tem na minha e na sua vida. Então, a segunda ordem era que depois de nascer, jogasse no rio Nilo. Mas veja que Deus estava no controle de todas as coisas. Observe no versículo 22 do capítulo 1 de Êxodo. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, jogue no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Então observe aqui, a primeira ordem era matar antes de nascer. Já tirava a criança morta, porque apertava a jugular ou então torcia o pescoço. Depois de nascido, se escapasse dessa tortura, escapasse vivo, seria jogado no rio Nilo. Então não tinha saída. Olhando assim, parece que não tinha saída, mas tinha sim.
Observe que Deus fez com que a mãe de Moisés mandasse colocar aquela criança às margens do rio e ficou olhando de longe. E aí, quem é que vai ao encontro daquela criança? A própria irmã dele, Miriam, e entrega Moisés para a filha do faraó cuidar de Moisés como se fosse seu filho. Então observe que Deus tem uma saída para todos os propósitos que Satanás coloca para destruir alguém. Deus sempre chega primeiro. Deus tem sempre uma saída. Deus está no controle da minha e da sua vida, não importa a situação que você esteja passando, tenha certeza. Deus está no controle e Deus vai entrar com providência. E depois você vai escrever embaixo aí, ó, desse áudio, dizendo: olha, irmão Valdemir, que é o meu nome. Naquele dia que eu ouvi aquele áudio, eu estava passando por isso. E através daquelas palavras que o Senhor Deus colocou na sua boca, eu criei e Deus resolveu o meu problema, porque Deus estava no controle. Eu acredito, eu creio que isso vai acontecer. Então observe que hoje na China comunista está tendo controle de natalidade. O casal só pode ter um filho e se for menina, aborta. E se for menino, vive. Agora que eles estão abrindo um espaço para ter 2. Mas a ordem lá é que um casal só pode ter um filho. Quer dizer, aborto nunca foi da vontade de Deus. Deus nunca se agradou que alguém abortasse uma criança, porque ali está uma vida. E o mandamento de Deus é: não matarás. Quando Deus fala isso, Deus está se referindo também à questão do aborto. Então aqui eu aprendo aqui 3 coisas. Aqui eu observo 3 coisas nesse episódio da vida de Moisés. A primeira coisa que eu vejo aqui é que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Veja que você pode esquecer, eu posso esquecer, a nação pode esquecer, mas Deus não se esquece do que prometeu. Deus não se esquece. Por quê? Porque Deus não tirou férias. Ele se importa com você, Ele se importa comigo. E Ele continua dizendo: eu não esqueci da promessa que te fiz, eu vou cumprir. Deus prometeu um legislador para Israel. E era exatamente Moisés que ia libertar o povo hebreu. Então observe que Deus, ele lembra das promessas e no tempo certo ele vai cumprir. Tenha certeza disso. Segunda coisa que eu observo aqui é que o tratamento cruel não escapa aos olhos de Deus. Se alguém está passando por um momento difícil, por uma crueldade, alguém está tratando ele de uma forma desumana, tenha certeza de uma coisa: Deus está atento e no momento certo Deus irá agir. Porque com Deus é assim, promete e cumpre. Nada escapa do olhar de Deus. Você pode até pensar que Deus não nota os momentos de tristezas e provas que você passa, mas Ele vê tudo. Ele está observando tudo. O povo de Israel estava sofrendo, preso ali no Egito, sendo cativo, e Deus estava ali preparando uma criança dentro da casa do próprio rei Faraó para se tornar um libertador do seu povo. Olha como Deus trabalha.
Veja a prova de que ele vê tudo. O povo clamava, mas não era o momento da libertação. Mas no tempo certo, Deus levanta Moisés. Alguém pensando que Moisés tinha morrido lá na mão de alguma daquelas parteiras. Satanás pensava que Moisés ia ser um faraó para oprimir o povo hebreu. Só que ele veio se dar conta depois que ele viu quem era Moisés. Moisés não quis ser um faraó. Moisés quis sofrer com o povo de Deus e cumprir o chamado de Deus na sua vida. Então faça como Moisés. Acredite. Creia que Deus ainda pode agir na sua vida, ainda nesse tempo. Porque o livramento vai vir. Pode não ser no horário que você marcou ou da maneira que você espera. Mas tenha certeza que o livramento vai vir. Porque ele vai chegar na melhor hora, ou seja, na hora de Deus. Porque Deus não abandona os seus. A melhor hora não é a nossa hora, a melhor hora é a hora de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira e última observação aqui que eu vejo é que as provações pesadas não diminuem o interesse de Deus. Talvez alguém pense, olha, Deus se preocupa só com uma provação leve. Mas eu quero falar uma coisa para você neste dia. Provações pesadas não diminuem o interesse de Deus na sua vida. Tanto faz a pessoa estar com a dor de cabeça, como estar com câncer terminal. Deus age da mesma forma. Deus cura a dor de cabeça e Deus cura o câncer terminal. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E por mais severa que esteja sendo a prova, Deus continua tendo interesse em nos abençoar. Por mais ferrenha, por mais forte que esteja a prova, aí é que Deus tem interesse mesmo, para mostrar que Ele é o Deus que age nas provas menores, nas provas médias e nas provas gigantes. Não digo nem grande, mas gigante. Porque Deus é bom nisso. Ele continuará agindo, continuará abençoando, porque Ele tem interesse em nos abençoar. Aí você pode achar que não tem talento, mas Deus é quem nos faz triunfar em glória. Às vezes você está numa prova, fala assim, mas eu já estou aqui nessa situação porque Deus não viu nenhum talento em mim. Errado. Deus é quem nos faz triunfar em glória. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos faz vencer. Louvado seja o nome de Jesus. Quem sabe, quando você estava lá no ventre da sua mãe, quem sabe, quando você estava ainda ovulando, estava lá no óvulo, né? Segundo os médicos, um óvulo recebe aí mais de 29 milhões de espermatozoides. Quem sabe você era o último e Deus colocou você como o primeiro para você ovular. Aí você nasceu. Os restantes dos espermatozoides morreram, mas você triunfou, você conseguiu entrar naquela película e Deus começou a gerar você. Lá escrito no livro de Salmo, Salmo de número 139, está lá
a minha e a sua gestação, o salmista mostrando que nós estávamos lá oculto, como uma coisa insignificante, ainda éramos um líquido insignificante, e Deus foi e formou todos os nossos órgãos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, quem é que dá essa vida? É Deus. Talvez eu, você, era o último da fila, e Deus colocou a gente como o primeiro, e ovulamos, e fomos gerados, e hoje estamos aqui, uma pessoa adulta. Não sei quantos anos você tem, se você tem 15, 20, 30, 50 anos, assim como eu tenho, ou 60, 80, ou 90, ou 100 anos, não sei. Você que está me ouvindo aí. Deus te deu esses tantos anos de vida, e o projeto dele é te dar mais vida, porque a Bíblia diz que é um prazer de Deus nos dar vida, e vida com abundância. Então observe, aí o óvulo fecundou e você nasceu e está aí para glorificar o nome de Deus. O propósito de você estar nesse mundo não é outro a não ser glorificar e exaltar e servir a Deus. Você glorifica, exalta a Deus e serve a Ele. Porque foi Ele que te fez, foi Ele que te colocou no mundo, é Ele que está cuidando de você. Então eu quero encerrar este áudio dizendo para você uma coisa: você não pode parar. Por quê? Porque você é um campeão ou uma campeã de Deus. Se você está vivo hoje, retribua isso a Deus, porque foi Deus quem fez você chegar até aqui, e você ainda tem muita coisa para fazer pela frente, servindo a esse Deus. Que Deus possa te abençoar abundantemente, possa me abençoar, possa nos guardar. E tenhamos em mente uma coisa: eu e você somos campeões de Deus.